Então, todos cumprimentados, hoje eu estarei aqui resolvendo esse exercício aqui, exercícios ligados à corrente elétrica envolvendo capacitores. Então, fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes de começar mesmo, vou pedir para que partilhem o vídeo, para que mais pessoas vejam, isso me ajuda muito. E ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Mas antes disso mesmo precisam subscrever ao canal, que isso também me ajuda muito, e deixarem vossos likes, que irá me ajudar a promover o vídeo. E também não se esqueçam de colocar os vossos comentários no vídeo e colocarem as vossas sugestões e colocarem também sugestões de vídeos ligados a outras matérias de matemática, física e cadeiras de engenharia. Então, o exercício diz aqui: dois capacitores planos e idênticos, não é? S e D são as características desses capacitores, e S, para o caso, vai ser a área de cada uma das placas, D inicial vai ser a separação entre as placas. Então, carregados inicialmente com carga Q, não é? Os capacitores têm uma carga inicial de Q, dizem são associados em paralelo, os capacitores estão em paralelo, não é? Lado a lado. E depois diz aqui: a distância entre as placas do primeiro capacitor começa a aumentar, segundo a lei. Então, aumenta a separação entre as placas do primeiro capacitor, nesta lei aqui, D1 igual a D inicial mais V inicial T, enquanto que o segundo capacitor começa a diminuir em conformidade com a lei D2 igual a D menos V inicial T. E depois diz: determine a corrente elétrica no circuito fechado contendo os dois capacitores. Então, uma das coisas que vou fazer aqui no início é representar aqui esquematicamente um circuito contendo os capacitores, não é? Que isso vai nos facilitar aqui no nosso exercício. Então vamos ter aqui um ramo, depois aqui uma ramificação, temos aqui um capacitor assim, e temos aqui outro capacitor, não é? E depois aqui podemos considerar aqui que tenhamos uma certa fonte, e mais aqui no maior, menos aqui no menor, né? E podemos perceber aqui, temos aqui este capacitor, o primeiro, tem uma certa capacitância C1 e tem uma carga, né, Q1, vamos considerar assim, e aqui C2 e Q2, e aqui nos falam de carga inicial de Q, não é? A carga inicial é Q para os dois, então Q1 inicial e Q2 inicial vai ser QQ, e depois temos também uma certa capacitância inicial, não é? Devido a configuração que temos dos capacitores. Se eles têm a mesma carga e são idênticos, vão ter a mesma capacitância também no início. E para um capacitor plano, não é? A capacitância vai ser igual. Aqui o traço de fração. Então, a secção ou área das placas vezes a permissividade do meio, permissividade elétrica do meio, sobre a distância entre as placas, né? Para o caso dos nossos capacitores aqui, capacitância inicial 1 vai ser igual a S Y0 sobre D inicial, né? Como deram aqui as características, porque são idênticos, inicial 2 também vai ser igual a S Y0 sobre D inicial. Outra coisa que nos dizem aqui é que a carga, não é? A carga inicial 1 é que, não é? Porque os capacitores foram carregados, atingiram o equilíbrio e ficaram com carga Q, então inicial 2 também é igual a Q. E esse carregamento deveu-se a uma certa diferença de potencial aqui nos terminais desse circuito, não é?
que resultou também numa diferença de potencial nos terminais dos capacitores. E se formos a ver aqui, este nó não é ligado a um fio a este e este também é ligado a um fio a este. O que quer dizer que a diferença de potencial, não é, da fonte é igual à diferença de potencial aqui nos terminais da associação e também corresponde à diferença de potencial nos terminais de cada capacitor. Então podemos determinar a diferença de potencial correspondente a um só capacitor e vai ser a diferença de potencial também da fonte. E nós sabemos que a capacitância vai ser igual à carga sobre a diferença de potencial e nós queremos aqui a diferença de potencial que vai ser igual. E se a diferença de potencial ela vem da fonte, não importa o que for a se fazer aqui, ela não é de mudar, não é? Vai permanecer a mesma porque ela vem da fonte. É por isso que estou a determinar aqui a diferença de potencial, porque vamos precisar de usar mais adiante. Então, este passo aqui divide, temos que sobre C. Então, V vai ser igual. Podemos pegar o capacitor 1, eu já disse aqui que a diferença de potencial corresponde a esses terminais, que vai ser a mesma também para todo o circuito ou a fonte do circuito. Isso vai ser igual a inicial é Q, não é? Sobre inicial 1, que irei determinar com base nas condições iniciais do capacitor 1, depois aqui a capacitância inicial é 1, não é? E isso vai ser igual a inicial é Q, não é? Depois aqui sobre capacitância inicial é S epsilon0 sobre D inicial, não é? Então aqui V vai ser igual. Então isso acaba ficando aqui traço de fração D inicial Q sobre S epsilon inicial. Então temos aqui a diferença de potencial aqui na fonte, aqui também nos terminais dos capacitores, com base nas características de cada capacitor. E o exercício aqui nos fala que as distâncias entre as placas são alteradas e para o primeiro capacitor a distância é alterada, não é? E toma essa fórmula aqui, a distância entre as placas, e para o segundo toma essa fórmula e pede-nos para determinar a corrente elétrica. Então, como eu já tinha dito aqui, temos que perceber uma coisa: a fonte é a mesma, não importa se alteram aqui as distâncias, as diferenças de potencial nos terminais vão continuar sendo as mesmas, não é? E os capacitores, eles vão mudar as suas distâncias de separação e, consequentemente, se formos a ver aqui, a fórmula nos diz S vezes epsilon sobre D. As capacitâncias vão mudar, não é? Mas nos terminais aqui, a diferença de potencial vai permanecer. E se a diferença de potencial permanece, não é? E as capacitâncias mudam, quer dizer que a carga também aqui vai mudar. Então, tínhamos uma carga aqui de equilíbrio, não é? Mas por conta dessas alterações vai ter que mudar a carga, o que significa que há um capacitor que talvez vai ter que ser descarregado, ou outro vai ter que ser carregado até se atingir o tal equilíbrio. Então é isso que estaremos fazendo aqui, ou é com base nesses princípios que estaremos aqui a determinar as correntes no circuito com base nas alterações das separações das placas. Então, pegando aqui na nossa fórmula de capacitância, vamos determinar a capacitância do primeiro capacitor, não é? Já sujeita a essa alteração, e depois a capacitância do segundo. Podemos dizer aqui C1 vai ser igual a secção ou a área das placas, ela não muda, não vai mudar porque estão a ser separadas as placas, ela permanece, mas já a distância entre elas vai mudar, e para um muda, toma essa fórmula, então vai ser aqui D inicial mais V inicial tempo, e o segundo C2 vai ter aqui, muda segundo essa lei, então D inicial menos V inicial tempo, e depois aqui S vezes epsilon 0. E se formos a ver aqui, as capacitâncias tomam
outras fórmulas, não é? Mas como eu já tinha dito, as diferenças de potenciais provêm da fonte, não é? Então elas não vão mudar, vão permanecer as mesmas. E para mantermos essa igualdade, se muda a capacitância, as cargas também vão mudar. Então, as cargas vão acabar tomando uma outra fórmula, não é? Ou outros valores vão deixar de ser Q, porque no início era Q, e vão tomar outros valores. Então, vou colocar aqui a carga 1, que vai ser igual, de acordo com essa fórmula, vamos perceber que vai ser C1 vezes V, não é? Que é a diferença de potencial. E sendo assim, Q1 vai ser igual, C1 é este, acaba tomando esta fórmula por conta da distância que é alterada, V inicial T, vezes V não muda, é o mesmo que o inicial, como eu já tinha dito, então D inicial Q sobre S é Y0. Então, se formos a ver aqui, isto vai ser com isto, e a carga em 1 vai ser D inicial Q sobre D inicial mais V0T. E agora vamos determinar a 2. Então 2 vai ser igual, não é? Aqui C2 V, e vamos ter aqui Q2, vai ser quase a mesma coisa, só vamos ter aqui outra variação, não é? Da distância. Então teremos aqui a variação correspondente, que é esta, é D inicial menos V inicial T, e depois aqui acima temos também D inicial Q. E se formos a ver aqui, as cargas elas vão variar com o tempo, não é? A carga aqui neste capacitor e a carga neste capacitor acabam já variando com o tempo, deixam de ser o que tínhamos aqui no início. Agora, se no início tínhamos equilíbrio aqui, uma carga Q aqui, e agora as cargas estão a alterar, se a carga aumenta num dos capacitores, quer dizer que ela vem de algum sítio. E se a carga diminui no outro capacitor, quer dizer que ela vai a algum sítio. Então, essa alteração de carga, esse movimento de carga, esse fluxo de carga é que vai gerar a intensidade de corrente. E é isso que estaremos aqui nós determinando. E cá para nós, nós sabemos que a intensidade de corrente, não é? Em função de tempo, pode ser dada pela variação de carga na unidade de tempo, ou seja, derivada de carga em função de tempo. E nós temos aqui cargas em função de tempo, vamos derivar e teremos aqui as intensidades sobre cada um dos capacitores, e talvez daí podemos já determinar para o restante do circuito. Então, aqui a intensidade de 1 vai ser igual a derivada de Q1 em função de tempo, e isso vai ser igual, a carga 1 é esta, então D inicial Q sobre D inicial mais velocidade inicial tempo, tudo isso derivado em função de tempo. Então, se formos a ver aqui, temos um argumento cá abaixo, né? Então temos de derivar esse argumento e depois derivar essa expressão em função do argumento. Então teremos que isso vai ser igual a menos, não é? D inicial Q vezes 1 sobre aqui D inicial. Então aqui podemos colocar esse de fora, é uma constante, então vai ser igual a D inicial Q, né, vezes, né, a derivada do que teremos aqui, que seria 1 sobre D inicial mais V inicial T. Então vamos derivar o argumento primeiro, que vai ser a sua derivada V inicial, porque isso vai ser 0, depois aqui derivando sai T, ficamos V inicial, vezes, e derivamos a expressão já em função do argumento. Nesse caso vamos derivar 1 sobre D inicial mais V inicial T, em função do argumento D inicial. Então isso vai ser menos, não é, 1 sobre D inicial mais V inicial T, isso tudo ao quadrado.
não é? Assim. Então aqui, continuando, I1 vai ser igual, desenvolvermos isso, teremos aqui menos, aqui D inicial, Q vezes V inicial, não é? E depois aqui D inicial mais V inicial tempo e ao quadrado. Então já temos aqui a intensidade que passa aqui deste ramo que contém um capacitor 1. Agora vamos determinar a intensidade em 2. Então a intensidade aqui em 2 vai ser igual a expressão da carga 2 é D inicial Q sobre D inicial menos V inicial tempo e depois derivada da função de tempo, isso vai ser igual. Vamos tirar aqui o D inicial vezes a carga, então vezes, então vamos derivar aqui primeiro o argumento, depois vamos derivar o 1 sobre D menos V inicial, tem a função do argumento, este aqui. Então teremos aqui, derivando o argumento, primeiro teremos nós menos V inicial, né, vezes aqui menos 1 sobre D inicial menos V inicial tempo, né, isso tudo ao quadrado. Então menos com menos teremos aqui que isso é igual, aqui traço de fração, D inicial que V inicial, né, menos com menos é positivo, e teremos aqui D inicial menos V inicial tempo e isso tudo ao quadrado. Então agora vamos ter que expressar a corrente correspondente, não é, a este ramo aqui externo, e podemos assumir aqui, convenciona-se que a corrente sai do polo positivo, né, em direção ao polo negativo. Então podemos assumir aqui que temos aqui a corrente maior, né, posso pôr aqui I, não é? Depois que ela vai dividir-se aqui em uma corrente 1 e depois em outra aqui corrente 2, não é? E temos esse nó aqui, não é? E por sua vez essa corrente vem, entra aqui e esta vai sair daqui. E nós sabemos que quando se trata de um nó, a soma das que entram deve ser igual à soma das que saem. E por conta disso, essa corrente I, que corresponde a esse ramo exterior ou que provém da fonte I, vai ser igual a essas duas que saem, não é? E 1 mais I2. Então, por conta disso, nós podemos somar essas duas correntes que temos. Mas não querendo fazer dessa forma, também poderíamos fazer de uma outra forma. Sabemos que numa associação paralela de capacitores, a carga correspondente a essa associação é a soma das duas. Poderíamos somar as duas e derivar. Teríamos essa corrente aqui externa, correspondente ao total, o que passa pela associação toda. Então íamos somar Q1 e Q2, não é? E depois derivaríamos. Mas também podemos fazer desta maneira, as que entram são as iguais às que saem e somamos. E logo aqui I vai ser igual, a primeira é menos, aqui D inicial, que depois V inicial, e aqui D inicial mais V inicial T, não é? E depois ao quadrado, e mais aqui temos esta que é D inicial, que V inicial, e depois aqui D inicial menos V inicial T e ao quadrado. Então, determinada esta corrente, não é, a do ramo principal, temos que perceber uma coisa aqui. Esta componente aqui, que corresponde a I2, é maior sempre em módulo que esta componente correspondente a I1, não é? Ela é sempre maior, o que quer dizer que o I, não é, que é desse ramo principal, resulta da subtração, não é, entre I2 e I1, não é? E podemos ver aqui também que o I1 tem sinal negativo e que para o caso isso vai indicar que tem sinal contrário ao que consideramos, não é? Nós consideramos aqui que
nessa ramificação ela iria no outro sentido assim, e esta cá assim, mas pelo sinal nós percebemos que o sinal seria outro. E outra coisa que vamos perceber aqui é que o I2, não é? Quanto maior o tempo, a carga ela vai aumentar, não é? Porque quanto maior o tempo, menor é o denominador e a carga aumenta. E aqui, quanto maior o tempo, maior é o denominador, a carga diminui. O que significa que por conta, não é, da redução, da separação das placas de C2, ele vai ser carregado, não é, para responder às condições do circuito que nós temos, não é, a diferença de potencial que nós temos. Ele vai ser carregado, enquanto que o C1 ele vai ser descarregado. Então, porque o C1 ele já tem uma carga, não é, ele vai dispensar sua carga, não é, para alimentar ao C2, assim como a fonte também vai dispensar aqui a sua carga, que é resultado dessa corrente aqui, para alimentar este C2. Então, o C2 ele é carregado e o C1 é descarregado. E a fonte também vai dispensar uma parte da sua carga para carregar este daqui. Então, é mais ou menos essa análise que tínhamos que ter também em conta com base nesses resultados, e já determinamos aqui a intensidade para o 1, que ela é negativa, né, o que implica que tem sentido oposto. Para além disso, notamos que trata-se de uma descarga, e temos I2, não é, que é positivo, não é, tem esse sentido aqui que nós consideramos, e há um carregamento do capacitor 2, e depois temos aqui a intensidade total, que corresponde a esta ramificação aqui, e que é a corrente equivalente também para a associação dos capacitores. Então, eu vou terminar por aqui. Espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo, e subscreverem ao canal para ajudar no crescimento do canal, e ativarem também o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. E no caso de haver uma dúvida, não hesitem, podem colocar aí nos comentários, e também não esqueçam de deixar sugestões para alguns outros vídeos, não sei, de matemática, física e outras cadeiras, né, ligadas à engenharia, que eu irei responder em forma de vídeo. Então, até ao próximo vídeo.